Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com um convidado especial que veio de longe para gravar conosco, Thiago Vergani. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, faço parte da Aliança Bíblica de Caxias do Sul, tenho 30 anos e faz 2 anos e meio que estou na Tailândia. Show de bola, Thiago! E então, mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo. Como o Thiago já comentou, nós vamos falar mais uma vez sobre o continente asiático. Agora vamos falar sobre a Tailândia. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Thiago. Então, como já comentamos, nós vamos falar hoje sobre a Tailândia, né? O país que tu tá morando, mas tu é de Caxias. Então, vamos falar, primeiramente, como é que tu foi morar na Tailândia? O que te motivou a ir morar na Tailândia, sabendo que tu é de Caxias do Sul? Então, eu tenho um pouco, né, da cultura caxiense, como um bom italiano, né, de achar que Caxias é o melhor lugar do mundo, a Serra Gaúcha, né? E a própria questão da cultura, de a família querer estar sempre junto, né? Mas um dia, no ano de 2012, se eu não me engano, teve um seminário das alianças que eles trouxeram o Ben Wong, que ele tem até um livro, muitas pessoas conhecem, Fazendo Toda a Diferença, sobre discipulado. E ele veio e nos trouxe testemunhos, trouxe informações sobre o continente asiático. E realmente me chamou muita atenção, né? Porque, como todos nós sabemos, né, a Ásia é um país onde a maioria das pessoas nunca ouviram falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, para mim foi uma novidade escutar que pessoas, você falar de Cristo lá, eles nem sabem quem é. Eles veem o cristianismo como uma religião dos estrangeiros, né? Mas eles não têm noção nenhuma sobre quem é Jesus, o que ele fez, né? E propriamente o Deus único que a gente crê, o Deus da Bíblia, quem dirá o Espírito Santo, né? Então é muito interessante. Eles tinham um trabalho também com futebol, que me chama muita atenção. Eu gosto de futebol. Jogo pouco, mas gosto. E então, realmente me chamou muita atenção isso. Então eu conversei com eles, nós pudemos entrar em contato com os missionários de lá e saber um pouco da realidade, como é que funcionava, e colocamos em oração por um período, creio eu, de 6 meses, enquanto nós mantínhamos contato. Até que Deus foi agindo, foi mostrando, dando direção para a liderança da minha igreja, para a igreja, né? Até eu chegar lá. É um processo longo também, tive que sacrificar algumas coisas, vender meu carro, sair de um bom emprego, mas sou muito grato a Deus pela oportunidade que tive, né, de passar esse tempo na Tailândia. Muito bem. Então, como a gente percebe, né, como tu foi como missionário, né? Isso. Então tu já era cristão antes de ir pra Tailândia, né? Sim. Isso a gente já tem certeza, porque essa é uma das perguntas que a gente sempre faz nessa série, se a pessoa já é cristã, pra gente saber como é que ela foi parar na Tailândia. Então, no teu caso, foi de certa forma enviado porque tu teve esse interesse de querer fazer a diferença lá naquele país, né? Fazer Cristo ser conhecido lá, né? Exatamente. Então, quanto tempo tu já tá na Tailândia, assim? Porque tu comentou ali de 2012, por aí tu teve essa ideia, mas aí há quanto tempo já tá?
Então, em 2013, março de 2013, eu fui para lá. E voltei agora em setembro, né? 2016. 2016. Que agora eu e a minha igreja, nós estamos em fase de oração, né? Ver os próximos passos. Nós estamos à procura de uma nova missão, né? Sim, tu vai voltar pra lá, no caso, então. Eu creio que sim, estamos orando por isso. Se for da vontade de Deus, né, eu creio que sim. E sabendo que a Tailândia, ela tem uma cultura diferente, uma língua diferente, né? Porque o continente asiático, ele é bem... as coisas funcionam de forma bem diferente de como é aqui no Ocidente, né? Uhum. Como é que foi a adaptação lá quando chegou na Tailândia? Como é que foi se adaptar à cultura deles? Olha, no começo foi bem difícil. Eu não sabia pedir uma água em tailandês, né? Dependia muito da tradução, né? Que tinha um missionário brasileiro que ele já falava a língua local. Porque o grande problema lá é que o tailandês ele não fala inglês. Então não adianta eu falar inglês com eles, eles só vão saber pedir qual é o meu nome e só dizer oi. Então é complicado. Foi assim uma fase que eu tive que depender, né, de outras pessoas. Isso quebra bastante o orgulho. A comida é bem apimentada. É um grande desafio. Tanto que eu passei vergonha a primeira vez que eu cheguei na Tailândia. Eu quis ir num restaurante tradicional e só apontei o prato, nem sabia o que era. Fui comer, eu comi uma colher e tomei 2 latas de Coca-Cola. E não consegui comer mais. Nossa. E todo mundo começou a olhar e dar risada do estrangeiro. Ah, mas é sacanagem. Eu quis ser valente. Não deve ser tão ruim assim, não deve ser tão difícil, mas... Realmente foi. Eu tive que passar pelo mesmo processo, né, que as próprias crianças na Tailândia fazem, né? Comer pimenta um pouquinho todo dia e adaptando, né? Até conseguir realmente comer os pratos, né? Ah, então tem um processo, sim, tu vai... Tem um processo. Se acostumando. Tu não vai comer pimenta de cara, um prato bem apimentado de cara, não dá. Também a própria questão, por lá onde eu fui no primeiro lugar na Tailândia, ele era 60% a 70% muçulmano e 30% budista, né? Sim. Então, realmente teve um pouco, sim, com relação de preconceito dos muçulmanos, né? Eles são meio ressabiados com relação a estrangeiro. Então, leva um tempo, né? Até se adaptar, porque eles ficam olhando feio, falam mal, conforme tu vai aprendendo a língua. Às vezes, tu escuta coisas que tu não gosta. É um processo, né? De adaptação. Mas tanto que até uma das grandes dificuldades minhas, eu falo com sinceridade, foi amar os tailandeses, sabe? Principalmente os muçulmanos. Eu tive que orar bastante, pedindo para Deus trabalhar, né, na minha vida, quebrar isso, que eu pudesse, né, agir com amor, com misericórdia e realmente poder me importar com a vida deles, porque no começo realmente foi um choque, eu tive dificuldade. Mas uma coisa interessante da cultura tailandesa, que talvez possa ter sido diferente, eu não sei, daí agora tu vai me comentar, é que eles têm aquela cultura do sorriso, né? Sim, exatamente. Explica direito o que é isso aí e como é que foi presenciar isso no começo. Então, é a cultura do sorriso amarelo, né? Se a gente for ver, né? Porque eles podem sorrir mesmo não gostando de ti. Depois nas tuas costas, né? Vão falar outras coisas. E isso é que nem o budista. Ele é muito mais receptivo com relação aos estrangeiros, né? Até porque eles acham que todo estrangeiro tem dinheiro. Então isso já é uma coisa boa para ele. Ainda mais se for um estrangeiro branco, né? Um americano, um europeu. Então eles acabam sendo mais receptivos. Talvez com um africano eles não seriam tanto, né?
Mas a questão é assim, eles sorriem, mas como o primeiro lugar que eu fui foi um muçulmano, os muçulmanos eles são mais fechados. Porque lá o que acontece? No sul da Tailândia, lá tem 4 províncias que o islamismo é muito forte lá. E tanto que eles querem se separar do país para se juntar com a Malásia, né, que é um país muçulmano, porque eles não aceitam a liderança do próprio rei da Tailândia, né, a forma de governo. Então, muitas vezes estouram bombas lá, tem conflitos, né? Entendi. Mas essa questão da cultura do sorriso é que eles sorriem sempre pra qualquer coisa, né? Isso. Mas não é uma coisa assim verdadeira, se tu for ver, Sim. né? Eu que conheço agora um pouco mais a cultura, eles usam até expressões, às vezes, que nem mai pernai, não tem problema, mas sempre tem. Quando eles falar isso, cuidado. Que às vezes pode ter sim, eles estão na deles, até porque eles têm muita questão de não envergonhar as pessoas, né, na frente dos outros, então eles são um povo bem ponderado, bem educado, mas é um grande desafio, né, porque muitas vezes eles não falam o que realmente, que nem tu pegar aqui um italiano, pegar uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, vai falar na lata, eles não falam. Eles dão uma volta enorme pra chegar no que realmente eles querem falar. Isso me parece muito uma característica da cultura oriental, né? Porque Sim. a gente gravou o episódio sobre o Japão, inclusive link no post. A gente falou com o Carlinhos lá e ele também comentou que o pessoal tem uma educação, assim, tem todo um respeito e tudo mais. Parece algo oriental, assim, essa questão de educação, essa questão de querer... Disciplina. Isso, disciplina, querer fazer o próximo se sentir bem, mesmo que muitas vezes isso seja falso, né? Parece ser algo oriental. Não sei se algum dia a gente vai gravar com alguém na China, alguém na Coreia, né? Na melhor Coreia, na pior também. Mas se algum dia a gente conseguir, vamos ver também se também é assim na Índia, né? A situação. E que cidade que tu ficou? Ou cidades, né? Que tu ficou lá? Foram cidades, né? A primeira província que eu fiquei foi Satun, que fica no sul, faz divisa com a Malásia. É uma região litorânea. Depois Bangkok, que fica a capital, no centro do país. E por último Shanghai, que fica no norte, mais na divisa, lá forma um triângulo, a divisa com Laos e Myanmar. Tu notou, assim, alguma diferença na questão da cultura, assim, de cada cidade, ou é muito parecidas? Muito. A alimentação até nem tanto, tem algumas diferenças, né? Bangkok é uma cidade grande, né? É uma metrópole, então o ritmo de vida lá é corrido, o pessoal usa muito metrô, trem. A questão de tempo é um grande empecilho, né? Para criar relacionamentos. Também eles são mais ocidentalizados lá em Bangkok. Satun, como é litorânea e era uma província pequena, e eles têm forte influência do islamismo, e eles falam muitas outras línguas, eles falam malaio, né, lá também, justamente porque eles querem se juntar com a Malásia, eles falam o malaio também. Quando eles não queriam que tu entendesse, eles falavam em malaio. É que nem nós, quando a gente não queria que entendesse, a gente fazia brincadeira entre brasileiros, nós falávamos em português, pra ninguém entender. Então, lá tem uma forte influência, sim, da cultura islâmica. E no norte é a região de tribos, né? Tem até aquela tribo famosa, Karen Lognek, que é aquelas mulheres com as argolas no pescoço, no pulso, na canela. Então é um grande desafio, né? Porque tem que se adaptar também. E a própria questão das equipes que eu trabalhei, né? Que eu trabalhei na primeira missão foi com chineses, depois numa igreja local tailandesa, 100% tailandesa, e por último com filipinos e americanos. Cada lugar tinha as suas diferenças, até porque tinha os guetos culturais, né? Que nem tinha muitos chineses, acaba criando, né, um gueto cultural. Aí no norte também
por ter americanos, filipinos, mas era bem forte os filipinos, acabava então sendo mais a cultura deles, sim, nem propriamente a tailandesa, né? E bastante influência. Então tinha os seus desafios também, aprender bastante com as culturas. Muito bem, Thiago, a gente comentou então ali já sobre como que foi tua ida pra Tailândia, um pouquinho da cultura, mas agora vamos falar sobre cristãos, como são os cristãos na Tailândia. Vamos começar sobre perseguição. Tu comentou ali que tu percebeu um pouquinho de preconceito da parte dos muçulmanos e tal, mas perseguição, existe perseguição na Tailândia ou é mais esse preconceito, que é como mais ou menos a gente tem no Brasil aqui? Eu vejo mais ou menos como o Brasil, como que nem um católico, um italiano católico, quando, né, ele entende o evangelho e se torna um discípulo de Cristo, ele vai ter dificuldade com a família, muitas vezes vai ser deixado de lado, vai ter as piadinhas, as coisas. Eu vejo isso da mesma forma na Tailândia. Eu acho que o pessoal, eles às vezes querem aumentar as coisas para dar uma dramatização, mas a Tailândia é um país com liberdade de expressão. O problema lá não é a perseguição, mas é a falta de cristãos, né? E a própria questão que muitas pessoas não compartilham, né? O verdadeiro evangelho. Tem muito assistencialismo social lá. Então até o cristão, entre aspas, né? Ele é bem visto, porque ele tá sempre envolvido no âmbito social, né? Ajudando, isso. Tá, então já falando sobre isso, então é difícil de conhecer cristãos protestantes lá na Tailândia? Olha, é muito difícil em alguns lugares. Porque tem o norte da Tailândia, que é uma província bem evangelizada. Por exemplo, Chiang Mai é o lugar onde tem mais cristãos na Tailândia. Shanghai também. As missões, elas estão localizadas lá, né? Porque lá nas tribos, tem tribos que são mais receptivas, que nem os Akás, que tem muitos católicos e tal. Então é muito mais aceito, é muito mais fácil você fazer parcerias e trabalhar, né, com esse povo, porque tem muitos católicos deixando, né, de ser católicos e se tornando discípulos de Cristo, né, nesses lugares. O budista é um pouquinho mais complicado, até se ele for o próprio tailandês mesmo, não de tribos, porque para eles é até abrir mão da cultura deles, eles deixarem de ser budista, né? Porque o budismo está ligado na própria cultura. Então tem lugares que é muito difícil você encontrar cristão. E províncias que é difícil até você encontrar missionário, porque eles estão nos mesmos lugares. Eles se juntam tudo num lugar onde é mais fácil. Onde é mais fácil, onde você consegue tirar mais fotos, consegue divulgar mais. Tu tem alguma ideia, assim, não sei se tu já fez algum levantamento de porcentagem de cristãos na Tailândia, alguma coisa assim? Tem dados, né? Que fala que na Tailândia o percentual de cristãos é 0,6. Nossa! Mas, como tem muito a questão de igrejas neopentecostais, e a gente sabe que muitas dessas igrejas não é pregado o evangelho, né? E eles se colocam como cristãos também, né? E tem muitas seitas, como Testemunho de Jeová tem. Essa porcentagem vai entrar também católicos, né? Não, daí católicos entra 1%, porque católicos tem bem pouco, cara. Católicos, assim, é raro também achar. Sim, então é muito pouco cristão protestante. Sim. E talvez a gente deve ter até cristãos protestantes não praticantes. Isso, ali, né? Exatamente. Pessoas que não entenderam o evangelho, né? Que até porque não são. E pessoas que nem participam, né, de uma igreja, que escutaram alguém uma vez fazer uma pregação, um apelo de 5 minutinhos, ergueu a mão e agora virou cristão, né? E aí vai lá no censo e diz que é cristão. Vai lá no censo e diz que é cristão, exatamente. Então a Tailândia é um país assim com muito poucos cristãos. Sim, né? Províncias... Importante o trabalho missionário, né? Sim, tem províncias várias com percentual de 0,2, né? Nossa. Então, e esse percentual grande
eu vou te dizer, uns 80% estão em 3 cidades, bem dizer, em 3 províncias. O resto, o nordeste da Tailândia e o sul, são lugares muito pouco evangelizados, com uma grande carência de missionários. Uhum. Parece o Brasil, que os lugares menos evangelizados é o nordeste e o sul, é o sertão. É e verdade, o sul, né? Bem parecida a situação. Vamos continuar então aí falando agora sobre as igrejas. Não sei se tu participou de várias igrejas lá, mas como que são as igrejas na Tailândia? Até porque tu teve a experiência de participar de uma igreja local tailandesa, né? Como é que é? Elas são parecidas com o Brasil? Elas são diferentes? Questão de liturgia? Como é que tu vê? Então, primeiro, antes de tudo, né? Eu sou reformado, né? E as missões e as próprias igrejas, né, que eu participei são pentecostais e tem até neopentecostais, porque eu não conhecia antes, eu não tinha muitas informações, né? E para mim, como eu não tinha um conhecimento muito grande da questão da ordem do culto, né, disso, então foi um desafio. Eu não conhecia alguns movimentos, o movimento da teologia da prosperidade, a gente ouve falar, mas eu nunca presenciei, eu nunca tive curiosidade, vou numa Universal, vou nesses lugares, na igreja lá do Plenitude que tem agora, né? Então, pra mim, eu não conhecia muito disso. E lá eu pude presenciar a unção do riso, cair no espírito em missões, né? A igreja que eu fui na Tailândia, ela foi o lugar que eu achei mais centrado. Porque lá eles tinham sim o falar em línguas, né? Mas eles eram uma igreja bíblica que procurava sim instruir na palavra. Não tinha todo aquele show, aquelas coisas. Era falado muito pouco, não era dado uma ênfase, né, na teologia da prosperidade. Então, a igreja tailandesa, assim, foi o lugar até menos que me impactou, porque nas missões já teve uma dificuldade maior, né, até porque também não é só a teologia da prosperidade, é um movimento Palavra da Fé, confissão positiva, né, então tem várias coisas, né, interligadas. E igrejas reformadas, cara, eu tô procurando ainda lá. Eu não achei, né? Daqui a pouco tu pode fundar uma. É esse o objetivo, por isso realmente, né, eu gostaria de voltar, porque eu acho importante, né, ter também igrejas, né, reformadas, com uma visão com foco no ensino da palavra, e é o grande desafio lá. Porque até as batistas que tem lá são batistas avivadas, né? Então, um grande desafio na Tailândia eu vejo que é esse. Tanto que eu estou aqui porque eu estou procurando uma missão reformada. Tu voltou justamente para poder ser... justamente por isso. Falando então sobre um pouco mais aí sobre as igrejas e até a tua missão lá. A tua missão lá, tu comentou que vocês faziam bastante trabalho assistencial, né? Era, na verdade, quase só isso, né? Infelizmente, a gente tinha trabalhos sociais muito bons com esporte, ensino de línguas, né? Que nem no sul tinha o próprio mandarim, que o pessoal tem muito interesse lá, e o inglês. Também havia trabalho nas vilas, tinha projetos sociais com crianças, né, que nós fazíamos dinâmicas, brincadeiras, a própria questão de artes, limpeza nas vilas, nós pintávamos mesquitas também. Sim. Aula de idiomas também? Sim, de idiomas, né, que nem eu falei de línguas, tinha inglês e mandarim. Ah, certo, inglês e mandarim. E essa questão, assim, apesar de os cristãos ser em menor número, muito pouco, né? E vocês estarem lá no meio dos muçulmanos, budistas, fazendo esse trabalho assistencial. O pessoal recebia bem esse trabalho? Ou eles, né, tinham um pouquinho de preconceito também nessa parte do assistencialismo? Como é que era? Então, o tailandês, eu vou ser sincero, até porque eu convivi muito com tailandeses depois, né, principalmente em Bangkok, onde eu até tive, né, uma namorada em Bangkok, lá da igreja, que ela pôde me ajudar a entender muito mais sobre a cultura local, né. Eu sei que o tailandês, ele não gosta muito
das coisas de graça. Ele não é que nem nós, brasileiros, que gostamos mais de vários benefícios. Eles gostam de conquistar as coisas, né? Então eles sabiam já que quando era de graça, era um negócio que não tinha muita qualidade, né? Eles já sabiam, eles se ligam nessas coisas, né? Mas eles tratam bem e tal. Mas é complicado, cara, por causa que até o próprio sustento dos missionários não é uma coisa fácil. Como a ideia de muitas missões é saturar o campo missionário, então o que acontece? Vai missionários com pouco sustento e passam dificuldades, e daí tem que morar uns 20 num lugar, e daí eles não tem nem material para desenvolver isso, né? Daí entra um grande desafio. Certo. Mas então o pessoal não tem problema de saber, por exemplo, o filho tá indo lá no meio dos cristãos pra jogar uma bola, né? Mas é que o que acontece? Lá no sul, por exemplo, eles nem falavam que eles eram cristãos, né? Aí já tem um problema. Entendi, tinha... Tanto que eles descobriram que eu era cristão quando eu fiz, que nem aqui no Brasil a gente costumava fazer isso, que a minha igreja ela tem grupos células, e eu fui líder de adolescentes, né? E tu chamava em casa pra vir jogar um videogame, fazer alguma coisa, e eu fiz isso lá com os meus amigos muçulmanos. E antes o pessoal não deixava dormir no quarto, só que eu trouxe os caras tudo pra dormir lá no quarto. E daí eles viram a minha Bíblia em cima da escrivaninha, né? E daí eles vieram com várias perguntas e questionamentos, e eu fui sincero, né? Eu orei lá, fiz uma oração breve e disse, Deus, me dá a sabedoria que eu não sei nem o que eu vou falar pra esses caras agora. Então, eu falei sim que eu era cristão, né? E compartilhei o que eu acreditava, mas eu fiz isso de uma forma bem tranquila, assim. Até fiz questionamentos sobre a própria religião deles, que eu queria entender também, para poder respeitar também eles, não ser um negócio que só eu falo o que eu penso. Não, eu quis dar uma oportunidade para eles falar também, até porque eu não posso, né, convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, para mim foi uma oportunidade de eu compartilhar a verdade, o que eu creio, e eles escutarem, né? Aí o resultado é com Deus. Mas foi uma experiência bem legal. E daí eu perguntei o que eles achavam. Daí teve um que me falou que ele não gostava dos cristãos e tal. Mas de mim ele gostava. Continuamos amigos até hoje. Vamos falar um pouquinho mais sobre curiosidades da Tailândia, então, só para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais sobre esse país. Como é que é a questão da educação lá? Tu tem conhecimento? Como é que funciona a questão? Tem educação pública ou é privada? Como é que é? Então, tem educação pública, sim, e é boa. Eu pude, né, tive a oportunidade de dar aula de futebol e até ajudar com o inglês. E as escolas têm uma boa estrutura, sim. Eu achei muito bacana. Todas têm um baita campo de futebol, tem áreas para lazer, para esporte. Eles priorizam muito a questão da disciplina, tem eventos bem bacanas com relação à educação. E as escolas particulares são muito boas, porém é bem caro. Porque se tu pegar uma escola, por exemplo, internacional, onde o pessoal vai priorizar o inglês, várias coisas assim, em Bangkok tem muito isso, né? Lá é caro, mas assim, são escolas boas. Eu achei muito bom o ensino tailandês, né? E a própria educação que os alunos têm de respeitar o professor, isso é muito legal. E parte de segurança lá, como é que é? Dá pra andar tranquilo na rua, de dia, de noite, como é que é? Isso é algo fantástico lá. Eu até tô sentindo um pouco, porque agora eu tô no Brasil, né? Então tem que ser mais cuidadoso com relação
Mas lá, pra você ter uma ideia, eu ia jogar bola e deixava a chave da minha moto em cima da arquibancada. E todo mundo deixava lá e jogava bola e ninguém mexia. Eu já deixei até a carteira lá em cima. Sim. Então é um lugar seguro. Então é um país bem seguro. Eu acho muito seguro. Por causa da educação e tal, né? Respeitar o que é do próximo e tudo mais. Então é um lugar seguro. Eu acho muito seguro. Mas criminalidade, então, é bem baixa. Tem, mas é bem pouco. Tem com relação mais a vadiagem, estupro, né? Ah, no caso lá, então, o cara não fazer nada é crime. Mas... É que nem aqui, se tu não tá fazendo nada, tu recebe incentivo do governo. Lá é mais complicado, cara, com relação a isso, né? Então, tem muita gurizada lá que acaba indo pra FEBEM, coisa pra fazer esse negócio de vadiagem, mas criminalidade, cara, é muito baixa lá. Tanto que o foco lá não é dado nos noticiários, que nem aqui é só violência, só morte, só roubo, lá não. Muito bem. Vamos conversar mais aí sobre a Tailândia. Saúde, como é que é? Tem saúde pública? Sim. Tem o SUS lá? Tem. Eu pude também usufruir desse serviço algumas vezes. Eu até tive pedra nos rins lá. Daí eu tive eu acho, cólica renal, né? Não entendo muito. Foi uma experiência desagradável, mas eu fui muito bem atendido lá. Os medicamentos são baratos, né? Então, eu acredito que a saúde na Tailândia é muito boa também. Tem limitações, eu acho que na parte de dentistas, né? É mais complicado. Isso é complicado, cara. Que eu também fui. Eu achei que aí houve sim uma falta de preparação, né, dos profissionais dessa área. Agora as outras, tenho amigos meus jogadores de futebol que fizeram cirurgia, arrebentaram ligamentos, problema no joelho, né? E fizeram lá e se recuperaram super bem. Então, a saúde lá eu acho muito boa. A saúde pública, mas assim, a saúde pública, já você tu tem de graça mesmo, ou tu paga uma parte dos procedimentos, como é que é? Ah, sim, eu de graça mesmo, eu pago os remédios se eu usar, coisas assim, mas é um valor baixo. Né? Mas a consulta, procedimento cirúrgico, tudo mais? Não. Eu não paguei. Não pagou nada. Ah, que interessante, né? Eu até tinha um cartão lá deles de um hospital lá no sul. Bem interessante. Isso aí é como deveria ser aqui no Brasil, né? Mas tu sabe que aqui no Brasil me surpreendeu. Eu tive também um problema, até porque eu vim aqui pro Brasil, eu tô sem plano de saúde. Eu tive que usar, porque me deu aquele rotavírus. Tá. E eu fui num posto de saúde, eu fui muito bem atendido. Não sei se era exceção... E assim, eles não me cobraram o valor, só cobraram o valor dos remédios também. Não, aqui o SUS também funciona muito bem. O problema é que o pessoal reclama bastante quando tem que fazer um procedimento cirúrgico. Ah, isso... E daí o cara tem que ficar na fila, né? Esse é o grande problema aqui. Porque aqui assim, também eu quando fui em posto de saúde, eu também sempre fui muito bem atendido. Inclusive, dependendo do remédio, aqui no Brasil, o SUS ele te dá de graça os remédios. Aqui sim, lá não. Lá já não tem isso. Lá você paga o remédio. Claro, só se for um remédio, sim, muito, sim, né? Diferente que eles não têm. Mas se eles têm, é gratuito, né? Sim. E também quando tu faz um procedimento cirúrgico, né? Tu vai precisar fazer... Se é alguma coisa de emergência, tu consegue tranquilamente, né? Mas agora se tem que ser alguma coisa que tem que ser agendada e tal, daí tem muita gente que fica na fila por muito tempo. Né? Daí esse que é a maior crítica ao sistema de saúde brasileiro, né? Mas é interessante lá que tu tem tudo gratuito também, assim. É que nem aqui, vamos dizer assim, porque tu pega outros países, se eu não me engano, foi o Japão, que tu tem um sistema de saúde público, só que tu paga uma diferença, entendeu? Quando tu vai utilizar, não é totalmente gratuito. Tu paga uma pequena diferença, que daí é um valor bem menor do que tu fazer um particular, mas tu tem que pagar, né, de qualquer forma. Lá na Tailândia... Não. E transporte público lá tem, que tu foi em diversas províncias, né? Então tu já comentou que Bangkok tem sistema de metrô e tal, mas como é que funciona? É ônibus, metrô, mototáxi? Tem ônibus, metrô, táxi, tuk-tuk, que esse eu não recomendo muito pegar, só se tu quiser ter uma aventura, mas...
o preço que eles cobram é um valor altíssimo, tu vai ter que saber negociar muito bem, até porque a Tailândia tem a cultura da barganha. Bom saber. Táxi, você também tem que falar, usa aí a metragem, porque senão os caras não usam e cobram o valor que eles quiserem. Então, eu acho bom o transporte deles barato. Pra você ter uma ideia, eu pagava ônibus em Bangkok, se eu não me engano, cara, dava equivalente a 80 centavos. Daqui? Sim. Certo. Que é muito barato. Show de bola. Tem mais alguma coisa que tu quer adicionar aí sobre a Tailândia, sobre como é que funcionam as coisas lá? Quiser falar alguma curiosidade sobre que é uma monarquia, né? Então, a Tailândia tem o rei que acabou falecendo, né? Eu acho final do ano passado. Mas tem também... como é que eu posso dizer? Não é um presidente, mas tem como se fosse um primeiro-ministro. Tipo parlamento. Isso, um parlamento. E... eu não reclamo, assim, eu acho que lá muitas leis funcionam. Tem sim alguns lugares, talvez, policiais, que eles vão pegar e fazer, por exemplo, que nem lá no Nordeste, eles vão te pedir um valor por fora. Isso tem, infelizmente, né, lá na Tailândia. Mas tem muitas coisas boas. Corrupção existe por tudo, né? Corrupção, né? Infelizmente existe em toda parte do mundo. Mas eu gosto muito da Tailândia. Eu acho um lugar fantástico, muito bonito. Deus foi muito criativo naquele lugar. Até nas praias, as montanhas. É um lugar assim fantástico. O povo também tem suas dificuldades, mas também tem muitas características, muita coisa boa. Eles são pessoas humildes, são pessoas simples. Quando você se torna amigo deles, eles realmente se importam com a tua vida. Tanto que até uma coisa que eu comentei, eu sou muito grato a Deus pelas amizades que eu tive lá, porque até hoje eles me perguntam, quando é que tu vai voltar? Tô com saudade e tal, vem conversar. Tem pessoas que me ajudam para eu não perder a língua, que eu tenho conversas com eles, às vezes de uma hora e pouquinho, para eu praticar meu tailandês, né? Então eu sou muito grato a Deus, né, por poder ter passado esse tempo. Gostaria sim de poder estar voltando, porque eu quero fazer parte daquilo que Deus tem feito na Tailândia, né? Porque eu posso ter planos, mas eu sei que Deus está fazendo a vontade dele. Eu quero me engajar naquilo que ele já está fazendo lá, né? Porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar e vai ter muitas pessoas, se Deus quiser, aceitando a Cristo, né? E vindo a realmente se tornar discípulos de Cristo. Thiago, então vamos para as considerações finais aí, que normalmente nessa série sou eu quem faz, né? Então pude perceber que a Tailândia realmente, como tu comentou, é um país riquíssimo, né? Em questões culturais, questões de relacionamentos também, né? Apesar que tu falou que tem aquela cultura de sorriso amarelo, mas me parece que as pessoas, elas são diferentes lá, né? As pessoas, até tu falou no finalzinho aí, que elas realmente se importam contigo depois que se cria amizade. Sim, né? Depois que tu cria um vínculo. Então é algo que a gente tem que levar como exemplo, né? Porque às vezes aqui na Serra Gaúcha, aqui, não sei se o resto do Brasil é assim, a gente tem amizades que as pessoas não dão mínima, né? E se dizem amigos, né? Mas na hora do vamos ver, na hora que precisa, é complicado. E também é interessante notar que tem uma baixa taxa de cristãos lá. Então é importante esse trabalho que tu quer voltar pra lá, pra continuar fazendo, né? E que mais pessoas possam entender isso, pra que não fique aquele trabalho missionário de fachada, né? Só pra dizer que tem, né? Porque às vezes a gente vê as estatísticas aí, parece que tem milhões de missionários lá, mas que estão fazendo realmente a pregação do evangelho são poucos, né? Exatamente. Então, Thiago, muito obrigado aí pelo teu tempo, né? Por conversar aí com a gente, para que o pessoal que tá ouvindo possa conhecer um pouquinho mais sobre a Tailândia, despertar essa curiosidade, daqui a pouco visitar o país, daqui a pouco até buscar uma missão lá também para fazer.
a diferença lá naquele país que precisa, né, conhecer a Cristo. E pra finalizar, então, quero te pedir o que a gente sempre pede, pessoal, nessa série, fala alguma coisa aí na língua local, fala alguma coisa em tailandês aí pra gente ver como é que se fala, como é que o pessoal fala lá na Tailândia. Então, a tailandês é uma língua tonal, né? Ela é muito parecida com o mandarim, né? E então eu vou falar uma frase pra vocês aí pra concluir. Sawadee krap, Indina krap, Kop kun krap, Proa Dain, que é o gato com pom, Leo ko pom rusumiguansu, Pra Dai Benpan, que é o cap prapsogan com pom, Kop kun krap, Pra tchau aipona krap. Então... Opa, entendi perfeitamente quase nada. Então eu falei, né? Oi, é um prazer poder aqui, né? E eu falei também que para mim é um privilégio poder compartilhar um pouco da minha experiência lá. E que Deus abençoe a todos, né? E eu gostaria também já de abrir para vocês estarem orando, né, agora por esses próximos passos, para que Deus possa estar dando sabedoria para mim, para a liderança da minha igreja e também por toda a região, né, o sudeste asiático, que tem países como Laos, que eu pude conhecer, um país também muito carente do evangelho, a própria Malásia, Mianmar, Camboja, tem vários países lá, né, com uma grande necessidade. Então, eu gostaria de incentivar as pessoas a conhecerem, buscarem informações. É um país, sim, com uma grande necessidade missionária. E eu quero encorajar as pessoas, né, que Deus for mostrando e levantando. Pega e vá, que realmente você é bem-vindo lá. Show de bola. Então, que possamos todos orar, né, por ti, né, Thiago? E também, a gente falou aí por esses países aí dessa região ali, porque realmente se faz necessário, né? Pelo menos a oração, quem não tem um chamado missionário, assim, de ir para um outro país, mas trabalhar na sua própria cidade, alguma coisa assim, no bairro, né, na igreja local, quem não tem essa vontade ou chamado mesmo, que Deus não pediu para ele sair do país, que pelo menos a oração ajuda muito, né? Que nem vocês são meus parceiros, né? A igreja de vocês, né, tem me ajudado até financeiramente. E também como oração, vocês estão lá também fazendo com que o reino, né, de Cristo avance. Amém. Então é um privilégio também poder estar compartilhando com vocês essa experiência, vocês que são parceiros nisso tudo, né, que está acontecendo lá também. Então, Thiago, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aí, tua participação. Eu que agradeço. Poder compartilhar aí tudo que tu tem vivido na Tailândia. Então, né, por hoje só, né, pessoal? Pra quem fica pra área de feedbacks até daqui a pouquinho, então pra quem não fica, até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Fantástico! Uau, que homem! Dandeco, você aqui de novo mais uma vez, como sempre. Estamos sempre presentes em 99 podcasts. Um pouco menos, né? Porque os primeiros a gente não fazia, mas isso não importa. O que importa, Dandeco, é que agora você vai lembrar o nosso feed para aquele ouvinte que ainda não assinou o feed por algum motivo. Daqui a pouco ele acessa todo dia para ver se tem episódio novo. E ele pode, se quiser, em algum momento assinar o feed. Então por isso a gente sempre lembra, para que ele saiba que o dia que ele quiser assinar o feed, é só ele escutar a área de feedbacks. Então ele pode saber qual que é o nosso feed. Qual que é? É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E também você pode assinar no iTunes e nos avaliar, ou nos avaliar, mesmo que você não use iTunes, você pode instalar ali para nos avaliar no pelamordedeus.org.br/iTunes. Isso é muito importante para nós. Sabe, Dandeco, quando os youtubers pedem, deixa um like aí, se inscreva e tal no canal. Dá o seu joinha. Seu joinha, né? Deixa o joinha. Então, a avaliação no iTunes é a joinha do podcast, entendeu? É importante. Olha ali, ó.
E tem apenas 5 estrelinhas, mas elas valem muito. Você deixar 5 estrelinhas para nós é muito importante. Ou pode deixar apenas uma, que daí nós vamos melhorar ainda mais. Mas não deixa uma. Só você é muito ruim, assim, tu não gosta mesmo. Seja camarada. Aí também, né, não sei nem como é que escutou 99 episódios, né? Mas, Dandeco, já que a gente está no 99º episódio, significa que nós temos 98 atrás. Então vamos falar do feedback do episódio 98. A gente falou sobre se o mundo é injusto e coisa e tal, né? Quem foi primeiro? Pra não ser injusto, foi o Lourival Gonçalves. O que ele disse? Injusto mesmo é eu deixar o Abner Lobo em segundo lugar novamente. Tá uma briga isso aí, né? Tá uma briga. E quem que veio depois, então? Vai ver o Abner Lobo. Injusto é escutar o PADD e não comentar. Depois ele comentou mais alguma coisa. O que ele disse? Falou, muito boa discussão. Estou sem palavras para expressar meus sentimentos sobre esse assunto. Obrigado, Ivandro Menezes e Eduardo Silveira. Obrigado nós por deixar o seu feedback aí, Abner Lobo. E obrigado a todos aí, Lourival Gonçalves, o Abner Lobo, né? Todos que deixaram o seu feedback, no caso foram apenas eles dois. Mas muito obrigado. Está virando uma disputa entre esses dois ouvintes. Né? Mais ou menos. Então, não sei se tem alguém que acha que o pessoal fica meio cabulado, intimidado em entrar no meio, né? Não se sintam, mostrem que vocês são melhores, né? Que vocês também conseguem, Dandeco. Encerramos aqui a leitura dos feedbacks, lendo 100% dos feedbacks. Passou tão rápido que nem percebi. Mal posso ver seus movimentos leiturísticos, Dandeco. Uau. Você é uma pessoa estrambólica. Muito obrigado. Uma pessoa que merece o respeito tecnológico, veja só. Então vamos para as indicações. Opa, indicações! O que nós temos para indicar hoje, Dandeco? Podcast 2 em 1, o episódio 91, Finanças Pessoais. Link no post. Veja só, Dandeco. Se tem uma pessoa que eu conheço, que eu acho que sei, pelo menos, né? Que eu vejo que faça isso direitinho, é o próprio Ed The Drummer. Eu faço muito bem, inclusive deixei meu feedback lá porque eu comento os podcasts, né? Sabe como é? E eu disse lá que eu uso Minhas Economias, muito bom, Minhas Economias, indicação do Franklin lá do Achando Graça, ótimo software, né? Para controlar suas economias, veja só. E eu vou precisar dessa indicação, porque agora eu preciso economizar para um pouquinho mais, né? Então eu vou ter que me organizar e vou ter que escutar esse podcast. É isso aí. E Dandeco, acabei de lembrar que nós tivemos um feedback lá no episódio 96, longínquo episódio 96, né? E lá do pessoal do Tatirano, lembra do Tatirano Podcast? Do Tatirano? Isso, a Carla Guedes, né? Ela deixou um feedback lá e ela disse lá que eles têm 2 programas falando sobre filmes, né, que não são cristãos, mas que tem ali uma visão cristã. Então, link no post do Tatirano Podcast, pra vocês poderem conferir isso aí também. Serve como indicação, veja só. Tem uma outra segunda indicação. Olha ali, 2 indicações aí pra você poder conhecer e escutar. Então, por hoje é só, né, Dandeco? Eu acho, pessoal, com essas 2 ficamos por aqui mesmo. Então tá beleza, Edson, até mais. Valeu!